Boa tarde. 6 em cada 10 brasileiros usam o celular a trabalho fora do expediente. O trabalhador pode solicitar o pagamento das horas extras. Lei que garante aos portadores do vírus da AIDS a gratuidade no transporte coletivo de Natal é desrespeitada. O Judiciário Potiguar determina o cumprimento da norma. No estúdio eu recebo o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte, Luiz Fabiano Pereira. Unidades do MPT em todo o país preparam homenagens aos 30 anos da Constituição Federal. Hoje é terça-feira, 23 de outubro. O RN Acontece começa agora. Mais de 60% dos brasileiros costumam utilizar o celular para fins profissionais, mesmo fora do horário de serviço. O trabalhador pode solicitar o pagamento das horas extras trabalhadas de forma remota. Bergson é corretor de imóveis e já chegou a atender cliente durante a madrugada. Eu uso o celular durante o horário de trabalho e fora do horário de trabalho. Quer dizer, eu uso o celular praticamente 24 horas. Quanto mais horas a gente passa na frente da tela do celular, cresce também as horas de trabalho remoto a partir dos mesmos dispositivos móveis. O uso celular ele pode gerar duas situações. Uma primeira, que é um possível sobreaviso, mas nessa hipótese só vai acontecer se houver uma restrição na locomoção do trabalhador. E uma segunda hipótese é a hora extra em si. Mas para isso não é o mero uso do celular que vai configurar. Na verdade, hoje a jurisprudência vem se pautando no que é solicitado ao trabalhador. Então, o mero atendimento de uma ligação ou uma mera resposta a um WhatsApp não quer dizer que há uma hora extra. Mas se essa solicitação demanda algum trabalho a ser efetuado pelo trabalhador, aí sim o trabalhador vai poder demonstrar que realizou aquela demanda no decorrer do seu hora de descanso. Então, isso sim geraria uma hora extra. Pelo menos 6 em cada 10 brasileiros costumam utilizar o smartphone para fins profissionais, mesmo fora do horário de trabalho. E destes, 30% afirmam que muito frequentemente trabalham de forma remota utilizando o celular. Isso de acordo com pesquisa feita em 22 países. Esse advogado lembra que o trabalhador que quiser requerer o pagamento das horas extras trabalhadas de forma remota precisa comprovar a efetividade da atividade desenvolvida. É muito importante que ele realmente tenha provas do que o trabalho é realizado. Então, em primeiro lugar, obviamente, buscar um advogado que atue na seara trabalhista e leve a ele documentos, os e-mails de solicitação e até as conversas de WhatsApp. O advogado explica ainda quanto o trabalhador deve receber pela hora trabalhada fora do horário de expediente e com celular. Se configurar o sobreaviso, ele vai ter direito a receber 1/3 a mais naquela hora trabalhada. E em relação à hora extra, via de regra é garantida a ele por lei 50% de adicional, mas a depender da sua categoria, a convenção coletiva pode estipular um valor superior. O portador do vírus HIV deve ficar atento a alguns direitos garantidos por lei. Aqui em Natal, por exemplo, os portadores do vírus da AIDS devem ter direito à passagem gratuita no transporte coletivo de Natal. A lei é municipal, mas não estava sendo cumprida pela Secretaria de Mobilidade Urbana do município. O transporte público da capital potiguar oferece passagem gratuita para uma série de grupos sociais. Os idosos são os mais conhecidos. O que pouca gente sabe é que os doadores de medula óssea e as pessoas portadoras do vírus HIV também têm esse direito. Marcos é presidente de uma associação de portadores do vírus da AIDS no Rio Grande do Norte. Segundo ele, o direito para esse grupo não vem sendo cumprido como determina a lei. As pessoas tinham esse benefício que gerava 1 ano, você só renovaria de 1 ano, cada ano, você ia renovar. E depois eles passaram a que você renovasse a cada 6 meses. Quer dizer, é uma coisa que é muito chata para as pessoas vivendo com HIV, porque sempre tem que estar indo lá. Para ir lá tem que ir no hospital, pegar uma declaração com assistente social, tem que pegar um atestado com o médico, o qual ele faz o tratamento, para poder estar indo levar lá. E aí é quando eles dão esse tempo de gratuidade.
para garantir o cumprimento da lei de 2001, que autoriza a gratuidade para o portador do vírus HIV no transporte público da capital potiguar, o juiz Bruno Montenegro, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, aceitou o pedido de denúncia do Ministério Público e determinou a efetividade da norma. Segundo o representante dos portadores do vírus HIV no RN, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal coloca empecilhos para conceder a gratuidade. Situação que atrapalha a vida de quem tem dificuldades financeiras e que precisa realizar o tratamento periódico. Hoje eles estão dando 4 passagens, que é pouca. Se você for fazer vários exames, realmente 4 passagens não dá. O representante da Associação Vidas Positivas diz que mesmo com a decisão da Justiça Estadual, a situação deve ser melhor esclarecida por meio de audiência pública. Muitas vezes tem pessoas que deixam de fazer o seu tratamento porque elas não têm um benefício, elas não têm uma aposentadoria, elas não têm um emprego, né? Porque também existe, infelizmente, ainda o preconceito de uma empresa estar contratando pessoas que vivem com HIV/AIDS. E o que elas fazem? Elas deixam de fazer o tratamento porque não tem condições de pagar um ônibus para fazer o seu tratamento. Que situação, hein? Olha, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, por meio da banca IBAD, prorrogou até o dia 4 de novembro as inscrições para o concurso público que oferece vagas em 5 funções: administrador, analista de sistema, contador, economista, técnico em segurança do trabalho. Além das provas objetivas, discursivas e da redação, o concurso também terá a prova de títulos, sendo titulação acadêmica e experiência para o nível superior e experiência para o nível médio. A prova está marcada para o dia 18 de novembro. A taxa de inscrição para o cargo de nível médio é de R$ 50. Já para os cargos de nível superior, a inscrição custa R$ 88. Os interessados devem efetuar a inscrição no site da banca realizadora do concurso, que é o www.ibad.org.br. A data limite para a impressão e pagamento do boleto bancário é o dia 5 de novembro. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta terça-feira. Fátima Bezerra, do PT, promove caminhada em Mãe Luísa às 4 horas. Às 5h30, participa de debate em emissora de TV. Carlos Eduardo, do PDT, não enviou a agenda. Peço desculpas, pois apareceu aí a agenda do dia anterior. Veja a seguir uma entrevista com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte. O evento irá debater e homenagear os 30 anos da Constituição Federal. Não saia daí, a gente volta em instantes. No último dia 5, a Constituição Federal completou 30 anos de existência, com o objetivo de homenagear a Constituição e debater temas relacionados aos direitos sociais e trabalhistas. As unidades do Ministério Público do Trabalho em todo o país preparam eventos para celebrar a data. Aqui no Rio Grande do Norte, o evento acontece nesta quinta-feira e é aberto para o público em geral. Para nos dar mais detalhes sobre esta festa da cidadania, eu recebo aqui no estúdio o procurador-chefe do Ministério do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte, Luiz Fabiano Pereira. Boa tarde, procurador, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde. A própria existência, antes da gente falar sobre essa programação, né, específica do seminário, a própria existência do Ministério Público do Trabalho, como a gente conhece hoje, se deve à Constituição Federal, não é isso? Sim, o Ministério Público do Trabalho, antes de 1988, tinha uma função diferente, né? Uma função de órgão opinativo, né, junto à Justiça do Trabalho. A partir de 88, o Ministério Público do Trabalho passou a efetivamente exercer a fiscalização, né, a tomada de compromisso dos empregadores em relação às condições de trabalho e a ingressar com ações, né, para que os tomadores de serviço, os empregadores, né, adequem suas condutas à legislação do trabalho. Então, é só a partir desses últimos 30 anos é que o Ministério Público do Trabalho adquiriu essas ferramentas e essa forma de atuação.
Procurador, na prática, para quem está em casa entender a gente, qual é o papel do Ministério Público do Trabalho na concretização desses direitos que estão na Constituição? A Constituição Federal é vamos dizer assim, o documento base, né? É a pedra fundamental do direito do trabalho moderno no Brasil, né? Então é ali que estão previstos os direitos do cidadão trabalhador, né? Aqueles direitos que são considerados fundamentais, direitos humanos fundamentais do trabalhador. E a função do Ministério Público do Trabalho é exigir, né, de todos os empregadores, de todos os que tomam algum tipo de serviço, de trabalho mesmo, né, o cumprimento dessas regras básicas, né, que vai desde o respeito às limitações da jornada de trabalho, o pagamento, né, a remuneração adequada, o respeito aos acordos e às convenções coletivas, a liberdade sindical, né, e vários outros direitos que já estavam também, alguns previstos na legislação, né, anterior, mas que foram alçados à condição de norma constitucional a partir de 1988. Nesses 30 anos aí de Constituição, como é que vocês avaliam? A gente teve mais avanço, mais retrocesso? Está meio a meio, está dividido? Como é que se avalia o cenário trabalhista aqui no país? A Constituição de 88 marca o início, né, de uma trajetória muito positiva, né, para o trabalhador brasileiro, né, o reconhecimento de direitos, a ampliação de direitos e sobretudo, a estrutura, né, do Estado que se fortaleceu, né, para garantir esses direitos do trabalhador. Então, durante muitos anos nós tivemos um combate efetivo ao trabalho escravo, uma redução por muitos anos, né, do trabalho da criança, tivemos a promoção da regularização do trabalho do adolescente, né, nós combatemos as fraudes, né, combatemos toda forma de ilicitude. Então, nesses 30 anos, nosso balanço é positivo. A Constituição é um marco, né, desse período de avanço, né. Mais recentemente, né, que nós estamos percebendo um recrudescimento no sentido contrário, né. Então, agora nós tivemos primeiro uma maior lentidão da redução do trabalho infantil e agora temos até o crescimento do trabalho infantil, né. Nós tivemos vários revés em relação ao combate ao trabalho escravo, né. Nós tivemos a reforma trabalhista, né, que ela tem um sentido inverso, né, à Constituição de 88, não que ela seja totalmente inconstitucional, mas o espírito, né, dessa reforma trabalhista é um espírito de desproteção, né, de precarização. E o espírito da Constituição de 88 é o espírito da cidadania, né, da melhora da condição de trabalho do servidor, do trabalhador e do cidadão brasileiro de uma forma geral. O senhor falou na reforma trabalhista, né? E nesse sentido, eu me recordo que durante a votação, durante todo o processo para a aprovação da reforma trabalhista, alguns pontos foram questionados realmente como inconstitucionais. De tudo que aconteceu, ela já está aplicada, já faz mais de um ano que existe, que já foi publicada, sancionada, de tudo que foi feito. Ainda existem alguns pontos que são considerados pelo Ministério Público do Trabalho como inconstitucionais. O senhor poderia elencar alguns deles? Sim, nesse dia 25, né, depois de amanhã, nós estaremos fazendo uma homenagem, né, uma celebração pelos 30 anos da Constituição e também um seminário para debater exatamente temas que foram alcançados pela reforma trabalhista e que de alguma forma são contrários à Constituição, né? Então nós vamos falar da inconstitucionalidade da tarifação do dano, né, ao trabalhador, do dano dos prejuízos para o trabalhador, né? Vamos falar das dificuldades que a reforma trabalhista trouxe em relação ao acesso à justiça, né? Dificultar o trabalhador de poder ingressar na justiça e receber seus direitos, e vamos falar também do mercado de trabalho da mulher, né? O que significou para as mulheres a Constituição de 88 e o que significa a reforma de retrocesso, né, na busca da plena participação, né, da igualdade de direitos das mulheres. Então, isso tudo será tema desse seminário. Quando o senhor fala na dificuldade de ter acesso à justiça, seria aquele momento em que o trabalhador, quando entra com algum processo, ele tem que arcar caso perca? Seria nesse sentido? Nós temos vários dispositivos que restringem bastante, né? Temos a questão dos honorários que são pagos, devem ser pagos agora para o advogado, né? Temos a possibilidade do trabalhador ser multado por uma
uma suposta ou possível litigância de má-fé, né? E temos então principalmente esses dois aspectos, né, que dificultam, né, que vão dificultar sobremaneira o acesso dos trabalhadores à justiça. O trabalho intermitente também seria considerado um dos pontos inconstitucionais, procurador? O trabalho intermitente nós estamos ainda em discussão, né? Mas assim, o trabalho intermitente ele é principalmente uma forma de precarização, de desproteção, né? Principalmente econômica, né? Econômica que o trabalhador não consegue, pode não conseguir pelo menos um salário mínimo por mês, e a Previdência Social pode não chegar nem a considerar aquele mês como relevante para a aposentadoria ou para a obtenção de benefício. Então é uma precarização muito grande, atenta contra o espírito da Constituição, né, contra a cidadania do trabalhador, e nesse sentido nós tentamos construir também a inconstitucionalidade, né? Mas é claro que isso é uma discussão jurídica muito ampla, né, porque não existe assim, um dispositivo direto, né, que diga que é inconstitucional. Então seria inconstitucional, por exemplo, você querer retirar direitos que estão ali, né, expressos, bem expressos. Mas isso é uma questão que diz respeito à jornada de trabalho, né, ao salário mínimo, e não está assim tão literalmente, né, afrontando a Constituição. Afronta sim o espírito, né, a lógica da Constituição de 88. Certamente esse assunto também será debatido no seminário de quinta-feira, aberto para todo o público, estudantes, interessados? Aberto ao público, dia 25, agora depois de amanhã, quinta-feira, a partir das 14 horas, aberto para os profissionais, para os integrantes de sindicatos, né, para os estudantes, né, para o público de uma forma geral, não precisa inscrição, né, é gratuito, né, para todo o público. E aí vocês têm até um material que eu recebi aqui, eu acho interessante sempre, eu estava comentando antes da entrevista com o procurador, sempre que se faz materiais mais didáticos como esse aqui, um gibi, é interessante porque a linguagem ela fica mais acessível para outras pessoas. O seminário, ele tem esse objetivo também, vai trazer estudante, vai ter públicos diversos, diferentes, para poder entender esse cenário trabalhista, procurador? Sim, a nossa ideia é sempre trazer a informação, né, de uma maneira mais simples, né, mais objetiva, e que realmente alcance os vários segmentos da sociedade. Então não será um seminário jurídico, né, com assim, não vai ter esse peso técnico, né, que poderia dificultar a participação até de alguns estudantes, né, dos anos iniciais, ou pessoas que não são da área do direito. Então nós temos uma preocupação em que realmente o conteúdo desse seminário seja extremamente acessível, né, e também que a gente crie lá um espaço de debate, né? Então a gente vai poder também discutir e eventualmente tentar responder a dúvida, né, da pessoa que participe. Perfeito. Eu conversei com o Luiz Fabiano Pereira, ele é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso no seminário da quinta-feira. Obrigado. O RN Acontece fica por aqui. A sua companhia, a partir de agora, é o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. Até amanhã.